Quando o lugar não oferece as condições de que uma pessoa necessita para viver, ela procura um novo lugar para morar. Nesse caso, ela pode mudar para uma região dentro do próprio país ou ir para outro país. Vamos aprender dois conceitos que são muito importantes: emigrante e imigrante. Emigrante, como já está dizendo o nome, é aquele que emigra, ou seja, vai embora de um país para viver em outro. Então, num país dele de origem, ele fica conhecido como um emigrante. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. Vou dar um exemplo aqui. O seu Roberto, que nasceu na Alemanha e foi viver no Brasil. Isso quer dizer que ele emigrou da Alemanha e imigrou para o Brasil. Gostaram da dica? Desde suas origens até os dias de hoje, o ser humano migra de um lugar para outro. É considerado como migração todo e qualquer deslocamento de pessoas dentro de um determinado espaço geográfico, sendo tal movimentação temporária ou então permanente. Os movimentos migratórios, eles podem ser externos ou internos. A migração externa, também denominada migração internacional, ocorre quando a população se desloca de um país para outro. Já a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro ou de um município para outro, dentro de um mesmo estado. Existem alguns motivos que levam as pessoas a migrarem de um lugar para outro. Alguns fatores como dificuldades econômicas, guerras, perseguição política, religiosa ou étnica, também refugiados em fuga, melhores salários, adversidades naturais como seca, inundações, tornados, furacões, erupções, entre outros. Mas o principal motivo é a busca pelas melhores condições de vida. Durante o século XX, ocorreram no Brasil fluxos migratórios internos que se caracterizam, na maioria das vezes, pelo deslocamento de pessoas de uma região para outra do país. Essas migrações internas não alteram o número de habitantes em nosso território, já que, nesse tipo de migração, as pessoas se deslocam de uma área a outra sem ultrapassar os limites territoriais do país. No entanto, elas interferiram diretamente na distribuição espacial da população pelo território. O tipo mais comum de migração interna no Brasil é o êxodo rural. Com a modernização das atividades agrícolas e pecuárias no Brasil, muitos trabalhadores foram expulsos do campo. Vivem em condições péssimas de vida, não conseguiam modernizar sua produção nem concorrer com grandes proprietários de terra, que aumentavam cada vez mais a área de suas fazendas. A partir da década de 30, com o novo processo de industrialização, as cidades passaram a atrair trabalhadores rurais, como mão de obra da atividade fabril. Assim, o principal motivo, movimento migratório interno no Brasil, ao longo de várias décadas, se deu do campo para a cidade. Esse movimento é denominado êxodo rural. Atualmente, segundo o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 2,8 milhões de brasileiros residindo em diversos países do mundo. Contudo, estimativas revelam que esse número pode ser maior pelo fato de existirem muitos brasileiros morando ilegalmente no exterior, ou seja, sem permissão legal, para se estabelecer e trabalhar no país. Embora os Estados Unidos seja considerado o país que mais atrai brasileiros migrantes nas últimas décadas, países como Japão, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e Paraguai também se destacam por receber grande contingente de brasileiros. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho ou ainda os baixos salários pagos a grande parte dos trabalhadores no Brasil leva muitas pessoas a emigrar para outros países
em busca de oportunidades de trabalho que ofereçam maior remuneração e, consequentemente, melhores condições de vida. Assim como existem muitos brasileiros fora do país, também encontramos muitos estrangeiros vivendo no Brasil. Esses imigrantes de diferentes nacionalidades vêm para nosso país por diversos motivos, como conflitos políticos, étnicos ou religiosos existentes em seus países de origem, procura de oportunidades de trabalho, principalmente para habitantes dos países da América Latina, onde as possibilidades de inserção no mercado de trabalho são menores, e busca por melhores condições de vida. Existem pessoas que são obrigadas a deixar o país em que vivem por motivo de guerra, catástrofe ou perseguição. Existem migrantes chamados refugiados. Nas guerras, as cidades e os campos são muitas vezes destruídos por bombardeios e a vida das pessoas fica ameaçadas. Muitos permanecem na terra natal passando por perigos e privações. Outros fogem para lugares diferentes em busca de segurança. Mas para onde vão os refugiados? Há países que recebem imigrantes porque necessitam de trabalhadores, outros recebem imigrantes por razões humanitárias, isto é, porque querem ajudar aqueles que precisam. Os refugiados estão protegidos por acordos internacionais respeitados por muitos países, entre eles o Brasil. Observe as fotos e leia as legendas. Vocês agora irão apreciar um vídeo disponibilizado pela FTD e irão conhecer a história de alguns imigrantes que vieram para o Brasil. Vamos lá? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e desde 1530 deram início a um processo que chamamos de colonização. Junto com os indígenas que já estavam por aqui e os africanos trazidos como escravos a partir do século XVI, contribuíram para a formação étnica da sociedade brasileira. Mas desde o século XIX, novos grupos de diferentes regiões do mundo têm vindo para o nosso país, os chamados imigrantes. Muitos deles têm colaborado para compor a nossa população. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, na qual eu participei o último ano, depois a Itália estava toda destruída. Eu fiquei mais um ano e pouco trabalhando de família, com meu tio, que tinha materiais, vendia material de construções, estas coisas, mas depois lá a coisa da Itália era muita miséria, muito sem laboro, muitos militares que voltavam, meio destruído. O meu irmão, que era o mais velho dos quatro da família, veio aqui no Brasil. Aí escreveu, eu fiz a cabeça de minha mãe para vir todo para o Brasil. Montamos um pequeno barracão para fazer janela, porta, toda essa serralheria, não é? E daí ainda estou aqui. Na minha vida fui para cima, para baixo, como todo mundo tem, não é? Mas a minha grande joia, felicidade foi encontrar a minha companheira, que ela amenizou todas as coisas. Formamos uma bonita família, uma grande família, que é todo o meu tesouro. Meu avô cultivava bicho da seda. E daí tinha uma cooperativa e essa cooperativa também entrou em crise. Meu avô tinha muita amizade com a pessoa que trouxe os primeiros imigrantes, que foi o Rio Mizuno. E daí ele disse assim, vamos para o Brasil. E lá, logicamente, não iria ter bicho da seda, a cultura bem diferente, né? Mas vamos nos aventurar.
Aí, chegando no Brasil, foram para uma fazenda e eles não tinham conhecimento do cafezal. Então, teve famílias que tiveram que fugir das fazendas, né? Porque eram quase que, vamos dizer assim, escravizados. E meu pai continua aqui em Curitiba, cultivando, lutando, e ele sempre dizia assim, puxa, mas meus filhos não poderão ficar nessa situação de cultivar terra, né? E tudo, eu vou ter que fazer eles estudarem. E uma coisa que ele sempre repetia, na escola, sejam honestos, responsáveis, tenham dignidade, persistência para o estudo, porque vocês vão ser alguma coisa na vida profissional. Então, isso serviu de exemplo dessas palavras para a gente batalhar. Meus pais vieram do Líbano e vieram aqui para a região do Paraná na década de 1945 e eles vieram primeiro porque as condições no Líbano não eram favoráveis, era o pós-guerra e ainda havia o domínio francês. Naquela época o Líbano continuava como um protetorado francês. Então as situações não eram boas e havia a notícia lá no Oriente de que o Brasil era uma terra de prosperidade e de futuro. Eles se estabeleceram aqui como comerciantes, tiveram 6 filhos, meus pais, e isso que eu estou falando vale praticamente para todos os imigrantes árabes que vieram aqui no Brasil, se consolidaram, vieram com pouco capital, alguns quase sem nada, e vieram com a intenção primordial de trabalhar no comércio. A saída do meu país, a Bolívia, foi devido a, aqui na época, em 81, tinha um golpe militar. Então, geralmente, nessa época, estava a ditadura militar, né? América Latina toda, países da América do Sul, pelo menos. E então as universidades fecharam. Não tinha universidade, muito desemprego, não tinha muita perspectiva de vida lá, de poder estudar lá. Então apareceu lá a embaixada brasileira em La Paz, ofereceu algumas vagas, né, aqui no Brasil e nós postulamos essas vagas, né, fizemos uma prova, uma prova de português, que fizemos um curso também lá, apresentamos nosso histórico escolar, tudo isso e felizmente fomos contemplados. Bom, na viagem tivemos que fazer por terra, Santa Cruz, Corumbá, por trem, desconforto, calor, né, que a gente é da região um pouco mais alta, de La Paz, em Cochabamba, que não faz tanto calor. E já chegando ali no Mato Grosso, já sentimos o clima, a temperatura, Mato Grosso, muito calor. E como eu fui para o Rio de Janeiro, também muito quente, né? Então realmente foi o clima, a temperatura foi muito desconforto para nós. O idioma também, aquilo que eu tinha aprendido lá no português, pouco português que tinha aprendido, mais ou menos me defendia, mas muita coisa não entendia mesmo, não entendia. Quando a gente sai do país, sempre dá valor a algumas coisas, muitas coisas que dá, né? Valor e também nós lutamos pela integração dos países, da Bolívia e do Brasil, que é nossas pátrias agora, né? A pátria onde eu nasci é a Bolívia e aqui onde me acolheu e onde eu moro. Nós ficamos por aqui. Bons estudos. Até a próxima aula.